Olá a todos, bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na vida de Santo Antônio de Pádua, o santo padroeiro de Portugal, conhecido por sua eloquência, compaixão e milagres. Através de seus sermões apaixonados, ele cativou multidões e trouxe consolo aos necessitados, tornando-se um símbolo de esperança e fé para pessoas no mundo inteiro. Preparem-se para descobrir a vida extraordinária de Santo Antônio, desde seu nascimento humilde em Lisboa até sua ascensão como um dos santos mais amados da Igreja Católica. Nossa história começa na ensolarada Lisboa, Portugal, no final do século XII. Fernando, desde tenra idade, demonstrou uma profunda piedade e um anseio por uma vida dedicada a algo maior. Imaginem só, um jovem Fernando, a passar horas em oração na Sé de Lisboa, buscando o significado de sua existência. Educado pelos cônegos regulares de São Agostinho, ele absorveu conhecimento religioso intensamente, como quem saboreia um pastel de nata fresquinho. Inspirado pelo sacrifício de monges franciscanos martirizados, Fernando decidiu seguir os passos de Santo Antônio de Lisboa, juntando-se aos frades franciscanos. Adotando o nome de Antônio, ele deixou sua vida privilegiada para abraçar a humildade e a pobreza, tal como alguém que troca um concerto no São Carlos por uma noite a rezar numa capela modesta. Sua jornada como frade franciscano começaria em Coimbra, a cidade dos estudantes, mas a vontade de Deus tinha outros planos para ele. Antônio sonhava em pregar o evangelho em terras distantes, tal como um marinheiro português a sonhar com o mar alto, mas uma doença o levou à Sicília. Enfraquecido, encontrou abrigo entre seus irmãos franciscanos na Itália, dedicando-se ao estudo e à oração, como quem encontra conforto num abraço amigo. Durante uma ordenação sacerdotal em Forli, um evento inesperado mudou sua vida, tal como um relâmpago a rasgar o céu. Os pregadores convidados não compareceram, e Antônio foi chamado a falar. Imaginem a surpresa! Sua eloquência surpreendeu a todos, transformando-o em um orador cativante, como um contador de histórias a prender a atenção de todos com sua narrativa. A partir daquele dia, a vida de Antônio nunca mais seria a mesma. Multidões se aglomeravam para ouvi-lo, sedentas por suas palavras de consolo e esperança, como peregrinos a caminho de Fátima. Antônio encontrou seu verdadeiro chamado na pregação, tornando-se uma voz para os pobres e um defensor da justiça social. Ele se tornou um farol de esperança em tempos de escuridão, como a luz de uma vela a guiar os navegantes. Doente e cansado da viagem, Antônio encontrou seu verdadeiro chamado. Ele se tornou uma voz para os pobres, um defensor da justiça social, um farol de esperança em tempos de escuridão. A morte de Antônio, em 13 de junho de 1231, foi recebida com profunda tristeza, como um dia de luto nacional. Relatos de milagres em seu túmulo começaram a se espalhar, curando doentes e trazendo consolo, como um bálsamo para a alma. Menos de um ano após sua morte, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX, um reconhecimento divino. A canonização de Santo Antônio foi um reconhecimento de sua vida santa e dos inúmeros milagres atribuídos à sua intercessão, como se o céu estivesse a aplaudir sua jornada. Sua reputação de santidade transcendeu fronteiras, tornando-se um farol de fé para todos, mais brilhante que a estrela de Belém. A canonização de Santo Antônio marcou o início de um novo capítulo, onde sua influência se espalharia ainda mais, como as caravelas portuguesas a desbravar oceanos. Em 1946, Santo Antônio foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII, uma honra tão grande como receber a Ordem Militar de Cristo. O título é reservado a santos cujos ensinamentos são de excepcional importância para a Igreja Católica, como se fossem os pilares da fé.
Antônio, conhecido por sua sabedoria e conhecimento das Escrituras, deixou um legado duradouro através de seus sermões e escritos, como um tesouro a ser descoberto por gerações futuras. Seus sermões, repletos de exemplos vívidos, tocavam o coração das pessoas, levando-as a uma compreensão mais profunda da fé, como ouvir um fado cantado com alma e coração. A declaração de Santo Antônio como doutor da Igreja é um testemunho da atemporalidade de seus ensinamentos. Sua mensagem de amor, compaixão e justiça social continua a ressoar com a mesma força e urgência que tinha em seu próprio tempo, como os ecos de um canto gregoriano numa catedral antiga. Santo Antônio é lembrado por seus milagres, mas suas maiores proezas residem em sua profunda humanidade, na sua capacidade de amar e perdoar como o próprio Cristo. Sua vida foi um testemunho vivo da mensagem de Cristo, um exemplo de amor ao próximo e compaixão pelos pobres, como uma canção de Zeca Afonso, a ecoar pelas ruas. Antônio desafiou os poderosos de sua época, denunciando a corrupção e a injustiça social, com a bravura de um cavaleiro medieval. Ele fundou diversas instituições de caridade, dedicadas a alimentar os famintos e acolher os doentes, demonstrando uma bondade imensa, como a de um pastor a cuidar do seu rebanho. Sua compaixão estendia-se a todos, independentemente de sua posição social ou crenças religiosas, como o sol que brilha para todos. Santo Antônio nos ensina que a verdadeira grandeza reside na forma como tratamos os outros, especialmente os mais vulneráveis. Sua vida é um chamado à ação, um convite para construirmos um mundo mais justo e compassivo, um mundo onde o amor ao próximo seja a nossa bússola. A vida de Santo Antônio está repleta de relatos de milagres extraordinários, histórias que se contam de geração em geração. Desde a multiplicação de alimentos até a cura de doentes, os milagres de Antônio são um testemunho do poder de Deus, como um raio de luz a atravessar as nuvens. Um dos milagres mais famosos é o Sermão aos Peixes, onde os peixes se aproximaram da costa para ouvi-lo. Imaginem só, até os peixes reconheceram a sabedoria de Santo Antônio. Outro milagre famoso é o da cura do pé decepado, onde o pé de um jovem foi milagrosamente restaurado, como se o tempo voltasse atrás. Antônio também tinha o dom de reconciliar inimigos e libertar possessos, trazendo paz e harmonia como um acorde de guitarra portuguesa. Sua reputação de milagreiro se espalhou por toda a Europa, atraindo pessoas em busca de sua intercessão, como se ele fosse um ímã de fé. Embora os milagres de Santo Antônio sejam impressionantes, a verdadeira mensagem reside em seu chamado ao amor e à compaixão. Os milagres são sinais da presença e do poder de Deus, mas a verdadeira mensagem de Antônio está em sua vida de santidade, na sua capacidade de amar e perdoar. Santo Antônio de Pádua, o santo que nasceu Fernando em Lisboa, transcendeu barreiras geográficas e temporais, como um navegador a cruzar oceanos. Sua mensagem de amor, compaixão e justiça social continua a ecoar em nossos corações, como um hino entoado em uníssono. Que a história inspiradora de Santo Antônio nos encoraje a viver com mais propósito e a buscar a Deus com todo o nosso ser, tal como os 3 pastorinhos que seguiram a Virgem Maria em Fátima. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e deixe nos comentários o que mais te tocou na vida de Santo Antônio. Quem sabe, ele intercede por nós.